Estamos começando pela TV Câmara de Tupã o programa Ponto de Vista, um programa em que nós recebemos vereadores e convidados para que a gente possa falar de um assunto de interesse da nossa comunidade, um assunto importante para você que está em casa e que nos acompanha diariamente. Hoje nós temos como convidados o vereador Cabo e Pastor Castilho e temos também como convidada especial a Maiara Janaína Bonifácio Travesso. Nós estamos vivendo o mês de outubro, que é o Outubro Rosa, e nós trouxemos a Maiara para contar um pouco da sua história. Ela que passou um momento difícil na sua vida, enfrentando doença e superou esse momento, que vai dividir com você de casa todos os momentos desse período. E a gente começa, vereador, agradecendo mais uma vez a sua vinda. E nesse mês, né, que é dedicado à prevenção do câncer, a falar sobre essa questão, nós estamos recebendo uma convidada especial, né, com astral e com uma vontade de viver e com uma história muito bonita para contar para a gente. Verdade, Rogério. A primórdio, eu quero saudá-los. Você, Rogério, o Adilson, Denival Manfio, essa equipe fantástica, né? Como os demais da TV Câmara. Esse trabalho que eu sempre digo por excelência que os senhores fazem. E da mesma sorte aqueles que estão nos assistindo, que futuramente também irão nos assistir. A Maiara, que é a nossa convidada, né? Com a graça e a paz do nosso Mestre Maior, Jesus Cristo Nazareno, estejam com todos nós. É um motivo de muita alegria estar aqui hoje, né? Juntamente com vós outros, dividindo esse momento de alegria, a qual e aonde alguns anos atrás nós passamos uns momentos terríveis, né? Acompanhei a fase da Maiara desde o começo até agora, e depois os senhores irão ver as fotos, né? Antes e agora. Ela esteve em fase terminal de câncer, e só que eu sempre digo, quem assina o nosso atestado de óbito não é o médico, e sim Jesus Cristo, que ele é o dono da vida, né? Eu disse isso a ela, e ela pegou isso com fé e com força, e aqui está ela para contar, para testificar para todos que estarão nos assistindo, o que Jesus Cristo fez na vida dela. Maiara, eu quero agradecer a sua vinda aqui, a convite do vereador. Obrigada. E nós estamos vivendo esse mês de prevenção, de colocar esse assunto na ordem do dia das pessoas, das famílias, das mulheres. O que você acha dessa iniciativa, né? De se discutir, de se falar desse assunto que muitas vezes é um tabu para as pessoas, mas você que viveu essa questão e vive diariamente, né, com essa questão, com as pessoas que enfrentam esse problema, o que você acha de um mês dedicado a isso? Boa tarde, Rogério. Bem, eu acho que muito importante, né? Porque se todas, não só mulheres, homens, fizessem isso, não teria às vezes casos como o meu, chegou caso terminal, porque o câncer foi uma coisa muito rápida em mim, né? Então, se tivesse feito uma prevenção antes, porque você nunca imagina que isso vai acontecer com você, né? Você sempre acha que acontece com outras pessoas, né? Acontece com Maria, com José, com João, mas, claro, um dia pode acontecer comigo. Então, acho muito importante isso, né? Se tivesse a prevenção, tudo, não tivesse tabu todo, assim como tem o Outubro Rosa, o mês que vem, Novembro Azul, que vai ocorrer, né? Que é a parte dos homens, então, muito importante isso, no caso. Maiara, como é que começou a sua história com a doença, né? Nós conversamos antes e você me autorizou a te perguntar Sim, de tudo e claro. Da maneira, né, que a gente ia achar para o nosso público, né, para ele poder entender. Então, como é que começou a sua história com a doença? Bem, um belo dia, uma bela manhã, eu estava indo trabalhar, eu montei em cima de uma moto, que eu tinha uma Tornado, né? Sempre gostei muito de moto. O Castilho nunca gostou muito da ideia. Isso era 2013? Isso, no ano de 2013. Isso foi em setembro, mais ou menos no começo de setembro de 2013. Na hora que eu fui montar em cima da moto, montei, na hora que eu fui fazer isso daqui, para trocar a embreagem da moto, eu não estava sentindo os 4 dedos da mão, como se tivesse aplicado uma anestesia. Eu achei muito estranho aquilo, né? Até então pensei que deveria ter dormido em cima da mão, deveria ter adormecido, mas eu vi que a dor começou a piorar. Então, eu troquei de veículo, né? Eu troquei a moto pelo carro e fui ao meu trabalho. No decorrer dos dias da semana, umas 2 semanas, a dor começou a piorar.
Então começou a vir pelo braço e aqui tudo, mas era uma dor muito grande. Procurei um médico. Na hora que esse médico, quer dizer, ele nem me avaliou, né? Ele só olhou para mim e falou assim que eu estava com frescura e me receitou uma medicação. Aí eu virei para ele e falei assim, tá, eu tomando essa medicação, eu andando em cima de uma tornado, se eu cair então vai ser frescura. Ele simplesmente ficou quieto e eu saí, né? Mas aí não adiantou, a dor começou a piorar. Eu comecei com umas coceiras no corpo inteiro. Então, na época eu tinha uma unha muito grande, então comecei a coçar muito o corpo. Começou a causar feridas no corpo. E isso em pouco tempo, em coisa de um mês, eu emagreci 25 quilos. Então, eu sentia uma fome absurda. Só que na hora que eu ia comer, eu não sentia fome. Eu sentia muita febre. Minha pressão caía demais. E aí eu comecei a procurar os médicos, né? E no total eu passei por 11 médicos. Apenas o 11º médico falou assim, não, vou fazer um check-up em você. Aí ele fez exames de sangue, mamografia, ressonância, tomografia. A início eu fiz umas transfusões de sangue, foi quando a coceira parou no meu corpo. Mas o meu corpo, daqui para baixo, era todo machucado. E aí o médico me avaliou e falou assim, ó, você está com câncer. E você está com o seu pulmão do lado esquerdo todo cheio de água. Aí me mandou para Marília, para outros médicos, né, fazer outros tipos de exame. Fiz a biópsia, fiz 2 biópsias, uma aqui, que foi a primeira. Só que o médico não coletou material suficiente, então não deu para saber qual era o tipo de câncer que eu tinha. Aí no ano de 2014, mais ou menos no dia 6 de janeiro de 2014, fui fazer a segunda biópsia. E nisso tirou daqui 3 nódulos desse tamanho, mais ou menos. Tirou o nódulo e tirou mais 3 litros de água do meu pulmão. Só que depois que o médico acabou de fazer a biópsia, a cirurgia no caso, eu falei para ele que eu não estava sentindo as minhas pernas, eu estava sentindo ela mole. Então ele me deixou de observação. Depois de 3 dias de observação, eu perdi os movimentos da cintura, quer dizer, da cintura para baixo eu perdi completamente os movimentos. E aí ele teve que me mandar para Marília, para fazer 5 sessões de rádio urgente, porque se tivesse subido mais um pouco, né, no caso, eu teria morrido. Eu fiquei 36 dias internadas no hospital. Ali eu usei sonda, balão de oxigênio, tive 5 paradas cardíacas ali, tive uma escara, né, na região do bumbum. E o médico virou por muitas vezes para mim, para minha família, e falou que não tinha o que fazer, né? Que eu ia morrer, que não havia mais nada o que fazer. Quando o médico te consultou, qual foi o diagnóstico da doença? Ele falou assim que eu tinha o câncer que eu tive era o linfoma de Hodgkin, né? No caso. Então assim, aparentemente era até então um câncer simples de se identificar ele. Ele normalmente dá em lugares mais específicos, pescoço. No seu caso foi? Foi no corpo inteiro. Foi o corpo inteiro. Então assim, eu tive um câncer benigno, só que os sintomas eram do maligno, né? Então eles ficaram muito confusos com relação a isso, né? Mas foi o corpo inteiro. Tirei, no caso, mais de 7 litros de água do meu pulmão, né? E fiquei 96% morta, né? O que mais que eu posso te contar? E a gente vê, né, pelas fotos, né, vereador? A gente vê como você, né, passou esse momento, sim, a dificuldade, você se emagreceu 25 quilos. Em um mês, sim. Pelas fotos a gente percebe que você, assim, modificou muito, né? Foi um momento muito difícil, né? Muito. Tanto que eu fiquei 1 ano sem me ver no espelho, né? Porque eu não queria ter na lembrança
a minha imagem daquela maneira, daquele jeito, né, que eu fiquei, no caso. Agora, Mayara, quando você recebeu o diagnóstico, o que vem na cabeça, o que você pensa, como é que você reage a tudo isso? Quando eu recebi, né, a notícia que eu estava com câncer, eu não entrei tanto em choque. Eu pensei assim, o câncer que eu vou ter, que eu tenho, né, na época, vai ser benigno, se Deus quiser. Mas assim, eu entrei em desespero, foi quando eu perdi os movimentos, né? No caso das pernas, os braços, tudo. Então, do pescoço para baixo, praticamente não movimentava nada, né? Os médicos disseram que se eu sobrevivesse, eu iria ficar tetraplégica, né? Então, esse foi o meu choque, porque uma coisa é você enfrentar um câncer em pé, andando, você podendo se movimentar, tudo. Outra coisa é você enfrentar um câncer acamada. Você ter que depender de uma pessoa até dar um copo de água para você, dar alimento para você, entendeu? Então, é muito difícil, entendeu? Então, eu fiquei 2 anos e meio acamada, né? Dependendo das pessoas, dependendo para me mover, para se alimentar, para tudo, né? Então, esse é o problema. Mas aí você tem que ter uma cabeça muito firme, né? Deus acima de tudo, entendeu? Minha família, né? Que minha mãe, minha irmã, meu cunhado, minha cunhada, eles saíram do emprego deles para cuidar de mim, entendeu? Então foi uma grande equipe, né? Cuidando de mim. Claro, Castilho sempre me visitando, orando por mim, sempre me dando muita força. Mas assim, é uma equipe, né? Por trás de tudo. Então, se você não tiver uma estrutura boa da sua família, amigos, você não consegue enfrentar um câncer, né? Claro, você tem que ter uma cabeça muito boa também, né? Como é que o Castilho entrou na sua vida? O Castilho entrou na minha vida, eu estava no hospital, né? E, claro, estava muito mais morta do que viva. E ele sempre fazia as visitas dele no hospital. E todo mundo sempre falava dele, não, você tem que conhecer o Castilho, ele é um homem inacreditável, ele fala bem, entendeu? Ele dá mensagem positiva. Aí eu tinha acabado até, inclusive, de ter uma parada cardíaca, quando depois de meia hora o Castilho foi fazer as visitas dele. A minha cunhada foi até ele e ele chegou até a mim, né? Ele se apresentou, tudo certinho, e aí ele olhou para mim e falou assim, falou que os médicos, né, haviam explicado o caso para mim, para ele, que os médicos disseram que ia morrer, que não tinha o que fazer. Aí ele virou para mim e falou assim, primeiro, Deus não assinou seu atestado de óbito, então se agarra a Deus, entendeu? E força, entendeu? Foi isso que eu fiz, eu agarrei as palavras dele, que quem dá o atestado de óbito é Deus, não médico, entendeu? E as pessoas que me viam, que iam me visitar, me olhavam, tipo, não tem mais o que fazer, você não tem mais jeito, era muito desanimador o meu quadro. Então, quanto mais as pessoas me olhavam com dó, com pena, mais eu sentia força, mais eu tinha muito mais garra e força de vontade para lutar. Castilho, ela disse como você passou a fazer parte da vida dela. Como é que ela passou a fazer parte da sua vida, né? Porque uma pessoa guerreira dessa maneira, né? Acho que ensina muito pra gente também. Como é que foi? Quando nós entramos ali no quarto, eu fiquei sabendo, né? Por parte dela, da mãe, da irmã, dos cunhados, né, que entraram algumas pessoas importantes aí, falando de Deus, e que entraram na porta e voltaram. Estava em fase terminal de câncer. Então, você tem que ter estômago, né? Você tem que ser firme, você tem que ter palavra, né? E eu fui com tudo. É que eu brinco, sempre eu brinco lá na câmera, né? Rompe osso, sangue no olho e faca na caveira, né? Então, eu fui com tudo e eu falei para ela, apontei o dedo para ela e falei assim, ó, o seu atestado de óbito, quem assina é Jesus Cristo, não é médico. Nós precisamos fazer quimioterapia, radioterapia. Se o médico mandar ficar de ponta cabeça, eu falar para ela, você vai ficar, porque Jesus disse assim, ó, não precisa de médicos são, e sim os enfermos. Então, um dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo era médico, que é Lucas, né? Então, nós precisamos e nós dependemos e muito da medicina.
Mas a palavra final é Jesus Cristo quem dá. O nosso atestado de óbito, quem assina é Jesus Cristo. Quem recolhe o nosso espírito é Deus, é Jesus Cristo, não é o homem. E tudo isso eu passei para ela e peguei firme. Eu orei para ela, ela ficou acamada aí 2 anos e meio. Ela usou fralda 2 anos. O corpo, o seio dela, o mamilo assim, descia aqui embaixo, só os ossos mesmo, entendeu? E com um balão de oxigênio, depois o médico mandou para casa, né? Sim, não tem mais morrer. o que fazer, você vai morrer em casa. E nós acompanhando, né? De perto e firme, sempre com a mesma palavra. Nunca, jamais retroceder-se, nunca render-se, jamais. E parar, nem pensar. E pegando forte, porque eu tinha certeza que ela ia sair disso, sair dessa. Deus tinha me mostrado, né? Mas a palavra é forte, a palavra... Porque você vê a família em desespero, né? Ela falou uma coisa muito importante. A irmã dela, a Maria Inês, uma pessoa fundamental na vida dela. A mãe, os irmãos, todos pegavam essa menina no colo, entendeu? Eles fizeram de tudo para ela. Então a família ajuda. A família, só que quando eu falava para eles, eles pegavam aquilo como regra. Ele levava, e mordia o beiço e ia com tudo. Não tinha esse negócio de ficar chorando, sabe? Desanimando. Ai, não. Opa, tá curada, pegando firme, levando controlado. Aí chegou esse estágio. Depois o médico falou que falaram que o médico disse que ia morrer, que não tinha mais o que fazer. Mas se um dia, se ela não morrer, não vai andar mais. Não é assim. A palavra final é de Jesus Cristo. Fez todos os procedimentos que o médico pediu, os médicos ótimos, fantásticos, os enfermeiros, o fisioterapeuta, né? Sim. Mas 99% quem fez foi Jesus Cristo. Maia, a gente percebe nessa questão da fé, da força. Como é que é isso na sua vida? Como é que você dividiu a fé, a obediência aos médicos? Você falou que obedecia rigorosamente aos médicos, ao tratamento. Explica como é que é isso. É engraçado você falar, porque sempre acreditei em Deus, óbvio, mas eu me julgava antes uma pessoa muito fraca, muito frágil. E também eu não sabia o que era ter fé. Eu achava a coisa mais linda do mundo alguém falar, eu tenho fé. Eu achava lindo isso, mas nunca tinha sentido. Então acho que Deus falou assim, vem cá, mocinha, vamos conversar agora, né? Ele me mostrou que eu tenho muito mais força do que eu imaginava e tenho muito mais fé do que eu pensava, né? Então, tudo que os médicos pediam para fazer, fazia. Que nem eu começava a fazer a quimioterapia, no caso, era 8 horas da manhã. Durante quanto tempo você fez quimioterapia, rádio, você fez também? Sim. Foi 1 ano e 6 meses, mais ou menos, né? Porque eu fiz 16 sessões de químio, né? E 32 de rádio. Eu começava a fazer a quimioterapia 8 horas da manhã e acabava só às 16 horas, né? Então, assim, era muito tempo fazendo. Fazia 5 medicações, dessas 5, 3 eram as piores do câncer, que são consideradas, que é a vermelha, a branca, e tem uma que ela é contada a gota, né? Então, assim, só essa que é contada a gota, que ela não podia tomar nenhum tipo de claridade, que ela era envolvida num saco, vamos dizer assim, eu ficava umas 5 horas e meia, mais ou menos, tomando ela, né? E, engraçado, eu não comia nada durante os dias que eu fazia quimioterapia de 15 em 15 dias. Então, durante o dia, eu não comia nada, não bebia nada, justamente para não passar muito mal, porque você passa muito mal, né? Então, para quem eu estar acamada, ficar passando mal, era muito ruim para a equipe que estava ao meu redor, né? Que era minha irmã, normalmente ela que sempre ia comigo, ou a minha cunhada, né? Então, assim, eu não queria ficar dando problema para eles, né? Porque eu estava acamada, então eu tinha que virar para eu acabar passando mal, no caso. Você não queria desanimar? Não queria desanimar, exatamente. Não queria desanimar. E às vezes, assim, eu sei que desanimava, então, assim, eu sempre procurava estar sorrindo, sempre estar sorrindo, sempre alegre, sempre feliz, sempre zoando, mas às vezes por dentro você falava, vamos, força, falta pouco, vamos lá, fé, vamos agarrar. Ensinamentos que o Castilho falava, ele falava, vamos menina, vamos ter fé, agarra com tudo, entendeu?
você tem uma família linda, você tem filhos lindos, então agarra isso e não desanima. Mas, assim, umas 2 vezes eu dei uma não desanimada, é que você sente muita dor, né? Então, a dor é a palavra mais forte que me vem na mente. Mas, no entanto, eu fiz a dor uma amiga, porque os médicos disseram que eu ia ficar tetraplégica. Se eu estava sentindo dor, então, quer dizer que os movimentos estavam vindo, estavam voltando. Então, eu fiz dela uma amiga, no caso. Mas sempre agarrando, sempre tendo fé, sempre tendo força, olhando para eles e falava assim, não, eles estão sacrificando por mim, então eu vou fazer a mesma coisa, eu não vou desanimar. Eu vou para cima e vou lutar sempre, sempre. Nós vamos fazer um intervalo nessa história que você está nos contando aí. Depois eu quero saber também de você, do Castilho, mas ouvir de você, dos seus filhos. Você tem 2 filhos e quando nós temos filhos, eles mudam toda a nossa vida. Como é que você lidou com isso junto com os seus filhos? Então nós vamos fazer um intervalo, vereador. Daqui a pouco nós voltamos. Nós estamos hoje recebendo a Maiara e o vereador Castilho. A Maiara que enfrentou um câncer, que está nos dando esse depoimento, contando como é que foi o seu tratamento e como é que ela conseguiu superar tudo isso e levando até você nesse mês de outubro dedicado à prevenção, essa história de luta, de superação, que é tão importante na vida das pessoas. Daqui a pouco nós voltamos.